Vou fazer um teste aqui rapidinho, pessoal. Deu certo. Aí, deu tudo certinho hoje. Perfeito nessa Limpa essa live. câmera aqui. Oi, oi. Entrando Aí. aí. Deixa eu ver quem eu conheço aqui. Eu vi a Fatinha. Tem um pessoal da FIS aí que deve ser seus conhecidos. Pois é, fiquei muito feliz aí, o pessoal da FIS, para poder aprender muito aí hoje, viu, gente? Ó, a Gigi aí. Oi, Gigi! Gigi, Fernanda. Ô, gente, deixa eu contar primeiro para vocês como que eu conheci a Carline. Eu tinha uma vontade muito grande de ir para a colônia de férias lá em Recife e fiquei receosa também, porque viagem longa e tal, e eu tinha que ir sozinha. Foi a primeira vez que eu viajei para tão longe assim, sozinha. Mas enfim, deu tudo certo. Cheguei em Recife, cheguei no CDI lá da Patrícia. E aí, quando eu chego lá, tava, a Carline já tinha chegado. Então, a gente, assim, foram profissionais do Brasil todo para lá. E ninguém se conhecia, a gente foi se conhecendo na hora lá. E nós duas fomos, assim, as primeiras a começar a bater um papo lá depois que o pessoal foi chegando, né? Então, assim, foi bom a gente ter tido essa conversa anterior, pude conhecer um pouquinho da vida dela, saber, né, do filho dela. Então, assim, eu queria Isso, deixar. Aí surgiu a oportunidade da gente estar juntas aqui hoje. Às vezes, algumas dúvidas a gente conversa no WhatsApp. Sempre é bom, é, sempre rende, né? Esses encontros rende parcerias depois, né? Se Deus com quiser, ainda tá certeza. aqui. Vim para cá para a gente montar um curso aqui. Deixar passar essa Com loucura aí certeza. dessa pandemia, É né? verdade. Bem bacana. Então, gente, a Carline, ela vai se apresentar para vocês, tá? Contar um pouquinho da história dela e aí já já a gente entra aqui na proposta da live, né? Que a gente está falando sobre os modelos e métodos de intervenção para o autismo, que é a nossa praia, né? De É, atendimento, tanto do Centro Lira quanto da Carline lá enquanto fisioterapeuta. Então vai, se apresenta aí, pessoal. pessoal, boa noite, né? Eu queria aí, Fernanda já falou como a gente se conheceu, eu queria agradecer a Fernanda, né, e o Centro Lira pelo convite. Como a Fernanda disse, né, a gente foi lá pro CDI, né, pro Recife, para a gente fazer o Summer Camp, que é uma colônia de férias, baseado no modelo DIR Floor Time. Eu tenho um filho autista, que é o Cadu, hoje ele está com 12 anos, e minha motivação maior é o Cadu por toda essa busca de conhecimento na área do autismo, tá? Mas eu sou formada há 20 anos na área de fisioterapia, e depois de Cadu, que eu vi, né, buscando conhecimento na área de autismo, de desenvolvimento infantil. Então, por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre modelos, né, e métodos de intervenção, porque eu, assim, como eu tenho um filho, que é a minha motivação maior, eu vim fazendo muitos cursos na área do autismo. Então, eu fiz, né? Fiz praticamente todos os cursos na área de autismo. Eu fiz ABA, fiz o modelo Denver, fiz Honey, fiz Pitch, né? Então, fiz, assim, muitos cursos mesmo. Mas que eu fiz a formação mesmo completa, eu fiz no modelo DIR Floor Time, fiz o método Padovan de reorganização neurofuncional, fiz cursos de integração sensorial, e fiz a pós-graduação, né? Sou especialista em autismo, e sempre fazendo cursos na área de autismo, de desenvolvimento infantil. E hoje eu atuo, né, nessa área de fisioterapia, mais na parte sensório-motora, né, para as pessoas com TEA, e especificamente no modelo DIR Floor Time e também no método Padovan. Mas todo esse conhecimento que eu adquiri, né, a gente vai aplicando na prática. Então, com autismo, Fernanda aí sabe, né, a gente precisa ter aí várias cartas na mão para a gente poder estar, né, usando em cada momento aí, né? Eu atendo hoje o público infanto-juvenil, então eu atendo crianças pequenas e atendo adolescentes também. Então, esse aí que é
um pouco da minha história aí com os cursos e as técnicas. Por isso que a gente está falando hoje desses modelos de intervenção. Legal. Então, assim, você, enquanto mãe, né, teve toda essa motivação para correr atrás. Eu tenho um Sim, filho também, mas a minha motivação foi exatamente essa questão da gente se sensibilizar com a causa mesmo, né? Então, na sim, época, eu tive muitas crianças aparecendo no consultório, exatamente pela minha área de atuação, que é a fono, e assim, a fala é uma angústia muito grande das famílias, né? Nós vivemos numa sociedade verbal e a criança não fala e aquilo vai angustiando. Então, assim, primeiro profissional que eles costumam buscar é a fono para ver se fala, né? Então, assim, essa foi minha grande motivação, tentar ajudar essas sim. crianças, né, a superar essas dificuldades aí da linguagem. E eu vejo, assim, tem professores aqui assistindo a live, o esforço, né, de muitos profissionais da educação, né, para poder atender também essa clientela que está chegando na sala de aula, né, as dificuldades que eles enfrentam. Falamos um pouquinho sobre isso na minha primeira live com a Carla, que é mãe também, e pedagoga e mediadora, e vive isso, né, no dia a dia. Sim. Foi muito bacana também o nosso bate-papo. Na terça a gente conversou sobre a musicoterapia, né, que também é uma área que tem poucas pessoas atuando nessa área, né? Então foi legal a gente conversar e compartilhar isso também. E eu acho que hoje, assim, acho que é o top, né? Porque às vezes as pessoas querem muito saber de que forma, né? De que forma que eu vou atuar. Então a gente já sabe que receita de bolo ninguém vai conseguir, né? Mas Sim. os caminhos, né? São os modelos, os métodos que existem, os que mais funcionam. Então, assim, eu acho que vai dar para você abordar bem isso e espero que a gente possa contribuir, né? Sim, Multiplicando isso aí para o pessoal. Vamos começar então falando um pouco sobre o Padovan, que eu acho que esse é o menos conhecido, assim, né? sim. Então, o que É. que é o Padovan? De que forma que ele Uhum, pode estar contribuindo para o autismo? sim. Coloca para gente. Então, o método Padovan, ele é um método, né, de reorganização neurofuncional. Ele é realmente assim pouco conhecido. Eu fui em busca dele. Ele foi o método assim que abriu os caminhos para mim, principalmente com relação a Cadu, porque na época Cadu ele veio de uma intervenção intensiva e precoce. Eu descobri o autismo de Cadu muito novo, com 1 ano e meio, né? E ele já vinha com a intervenção, né, que a gente fala assim, cientificamente comprovada, tudo certinho, e ele não estava evoluindo com os tratamentos propostos. E então eu assim, naquela já angústia de, né, a mãe, você sabe, né, Fernanda, todo mundo assim, a gente fica naquela angústia, busca daqui, busca dali. E então eu resolvi, assim, pesquisando muito, a gente sempre pesquisa, hoje tem a internet aí, né, com esse suporte pra gente, e eu pesquisei sobre o método Padovan e achei interessante, que eu achei que podia estar ajudando o meu filho. E então fui fazer a formação. E o método Padovan, ele é um método que ele trabalha 3 pilares, que é o andar, falar e pensar. Foi um método que ele foi criado, né, pela Beatriz Padovan, que ela é uma fonoaudióloga, né, e também pedagoga, mas ele trabalha o indivíduo, a pessoa como um todo. Então, ele trabalha tanto a parte corporal, quanto as funções orais, quanto o pensamento também. Então, Aham. quando eu fui fazer a formação, já no primeiro módulo, que a gente trabalha toda a parte corporal da criança, eu percebi quão rico era o método. Por quê? O que ele vai trabalhar, né? Então, o método ele vai trabalhar toda a parte. Quando a gente trabalha o corpo, a gente faz o quê? Resgata o desenvolvimento neuroevolutivo da criança. E quando a gente faz esse resgate, a gente está trabalhando toda a parte psicomotora dessa criança. E a gente está trabalhando a parte de psicomotricidade, ao mesmo tempo a gente está trabalhando a parte sensorial. Então, a gente está trabalhando os sentidos, que a gente sabe que a criança, a pessoa com autismo, ela tem toda uma desordem de processamento sensorial, né? Do sistema vestibular, proprioceptivo, tátil, olfativo, visual. Então, o método Padovan, ele trabalha, quando a gente está trabalhando toda essa parte corporal, a gente trabalha
material suspenso, rede, então a gente está trabalhando todo o sistema vestibular, proprioceptivo, então a gente vai trabalhando esse corpo dessa criança, dando essa informação para o corpo, Aham. dando sistema proprioceptivo, tátil, e ao mesmo tempo dando movimento com ritmo, regularidade, para dar essa informação para o cérebro reorganizar. E aí, a criança, o que acontece? Ela consegue, então, receber esses estímulos, integrar eles no cérebro e organizar. Só que não é só isso. Numa mesma sessão, o método também trabalha os movimentos refinados das mãos, trabalha os movimentos dos olhos para a criança autista que tem muita dificuldade de contato visual, de atenção compartilhada. Então, vai estar trabalhando também a maturação dos sistemas dos olhos, né? Dos pares cranianos dos olhos. Só para os olhos, nós temos 4 pares de nervos cranianos para os olhos. Então, a gente dá essa maturação para esses sistemas oculares. Então, é muito importante. Aí, depois, ainda continuando a sessão, a gente faz os exercícios, reflexos vegetativos orais, que é os exercícios de sucção, mastigação, deglutição, respiração. Então, as crianças autistas, as pessoas com autismo, têm muita dificuldade de mastigação, têm muita dificuldade de sucção, né, de deglutição. Então, quando a gente vai trabalhando isso, mas não é só no sentido de motricidade oral, não é isso. É no sentido de dar maturidade para o sistema nervoso e, ao mesmo tempo, a gente vai dar também, né, essa maturidade para os nervos cranianos e também a gente vai, ao mesmo tempo, fazer, né, fortalecer, dar ritmo, regularidade. Então, tudo isso que a gente vai fazendo numa sessão, a criança vai, né, tendo essas informações no corpo, na fala, no pensamento, e aí ela vai conseguindo, né, se reorganizar, se organizar, se regular. Então, diante disso tudo, quais são os benefícios que o Padovan pode trazer para essa... Deixa eu só te perguntar aqui, quais Sim. são os 3 pilares mesmo? Andar, falar E pensar. pensar. Isso, o pensar. Por que a gente trabalha o pensar? Porque quando você está fazendo a técnica, né, fazendo a técnica do Padovan, quando você está executando a sessão, a gente, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando o corpo, está trabalhando essas funções orais, a gente também está dando informação, por exemplo, e você falou até da live que você fez com a musicoterapeuta, né? O tanto que a música é importante para dar essa informação para o cérebro. Então, todas as sessões do Padovan, ou ela é cantada ou recitado poemas, para poder dar esse ritmo, essa regularidade para o cérebro. Porque o cérebro, ele aprende através do ritmo. Então, o que acontece? A gente vai dar o quê? Para a criança vai nesse momento, por exemplo, se for uma criança pequena, a gente vai cantar, porque ela, né, ainda não tem aquela abstração de pensamento. Mas para um pré-adolescente, um adolescente que já tem um pensamento, aí a gente vai recitar um poema, porque ele vai estar construindo aquele pensamento abstrato, aí a gente dá para ele pensar, um poema para ele fazer, né, esse pensamento. Então, a gente trabalha esses 3 pilares. E quando a gente trabalha com músicas infantis, a gente trabalha com músicas também que tem a literação de fonemas. Então, a gente vai já ajudando nessa fala, para a criança já compor essa fala. Então, é uma terapia muito rica, porque já trabalha de uma forma global, né? Integral ali do indivíduo. Deixa eu te interromper. Sim. Tem educadores ouvindo, professores. Sim. O Padovan, ele é um método clínico só para terapeutas? De que forma um pedagogo pode, de alguma forma, a educação de alguma forma usufruir? Como é que funciona? Explica pra gente. Não, né, no caso do Padovan em específico, ele é um método só para profissionais de saúde mesmo, né? Clínico, né? Ele é um método que todos os profissionais da área de saúde podem fazer a formação, né? Então, tanto profissionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, psicólogos, esses podem fazer a formação. Deixa eu te perguntar, e nesse modelo, fica essa briga de foice que a gente vê, que a fono só que pode trabalhar essa parte da motricidade oral, que só o físio pode trabalhar a parte do andar,
e só o TO pode trabalhar a integração. Enfim, isso sempre rende. Porque tem profissionais cri-cri que questionam, né? Então, Forma. não. Nessa parte, o que acontece? Igual, eu sou físio, mas eu vou fazer a parte de oral. Mas é a questão de saber ter discernimento. Eu fiz a formação completa no método. Então, o que eu aprendi no método para fazer, recapitular o desenvolvimento das funções orais para a função de maturação do sistema neurológico, né? Para fornecer né, todos aqueles pré-requisitos que a criança precisa dentro do método, eu vou praticar. Eu não vou praticar fora disso, entendeu? Então, tipo, chegou uma criança para mim com troca fonêmica, eu, Carline, fisioterapeuta, não vou tratar. Agora, uma criança que tem troca fonêmica e vai fazer método Padovan com a fono, aí sim, eu acho que a gente tem que ter mais essa, entendeu? Entendi. Cada um tem a sua visão, apesar dele ser muito amplo, cada um vai atender dentro do seu olhar, focado mais no seu olhar, na sua área, entendi. Sua área. Tem muitos terapeutas Padovan que podem trabalhar em conjunto, porque é uma terapia, por exemplo, o autista, autistas muito graves, muitas vezes pode ser aplicado com 2 terapeutas. Então, é muito rico quando a gente faz, tipo, um terapeuta físio e um fono. Se a gente tivesse essa riqueza, né? Tem já centros de terapia Padovan que tem físio e fono atuando juntos. Aí os 2 são terapeuta Padovan e aí um contribui na sua área e o outro. Mas a gente faz, não existe diferença. A gente vai aplicar o método da mesma maneira. Só que aquele olhar, por exemplo, igual a gente está falando aí de uma troca fonêmica, o fono entende mais. Então, ele é que vai contribuir. Da mesma forma, numa dispraxia, quem vai trabalhar? O físio. Então, ele que vai ter aquele olhar, olha, essa parte corporal, vamos fazer isso, vamos aumentar esse exercício aqui, porque esse aqui vai ser melhor para essa questão motora. Então, a gente precisa ter esse olhar. Tá? É um método que trabalha de uma forma integral, mas a gente sabe que cada um. Então, eu trabalho mais com pacientes com dificuldades sensório-motoras, dispraxia, dificuldade de planejamento motor. Então, é o que chega mais para mim, né? Então, é nesse sentido. Agora, a gente trabalha muito, por exemplo, a gente sabe que você falou do profissional dos professores. A gente sabe que muitos problemas de, por exemplo, dificuldade de matemática, né? Dificuldade de leitura e escrita. Eu já atendi adolescentes que estavam com dificuldade de alfabetização. Mas a gente sabe que essa dificuldade de alfabetização era uma dificuldade o quê? De maturação do sistema neurológico, porque ficou fases lá atrás que não foram bem construídas. E aí, não é que assim, então talvez precisa voltar. Então, aí o paciente, ele estava muito tempo passando por terapias e tudo, e não estava conseguindo se desenvolver. Então, por exemplo, matemática, precisa de ter noção espacial, precisa de ter um bom planejamento motor. Então, por isso que a criança não estava conseguindo direito melhorar em matemática. Aí, quando passou por mim, ele conseguiu melhorar na matemática. Mas era por conta dessas dificuldades. Aí fez o método e deslanchou. Então, isso aí é preciso fazer uma avaliação, ver o que pode, né? O que estava bloqueando, o que estava desorganizado, para a gente fazer o tratamento, né? Então, pode ser... Olha só, olha como que é importante para o educador, né, conhecer métodos, modelos. Porque às vezes não é a minha área de atuação, não vou atuar, mas se eu conheço, eu sei encaminhar e sei que aquilo ali vai poder interferir no meu aluno, no aprendizado do meu aluno. Justamente. Né? Então, que os professores precisam estar, né, buscando, né, conhecer o máximo de modelos mesmo, para saber o que contribui, orientar um pai e uma mãe. Porque eu vejo muitos pais e mães muito perdidos, igual, por exemplo, tinha uma mãe... me ligando e falando, Fernanda, eu vou fazer o Denver. Falei, olha, tem modelo que é terapêutico, não adianta você fazer, né, gastar, investir nessa área, mas só se você ser orientada de como, né, o que é melhor para o seu filho. Então, assim, a importância dos educadores também saberem disso, saberem ajudar a orientar os pais. E muitas vezes, por exemplo, os educadores, meu aluno
não está rendendo em português, em matemática, não consegue prestar atenção, está muito desatento, desregulado, o corpo não está dando conta. Então, que legal, tem esse método Padovan que pode regular o corpo, ele pode ficar mais atento, talvez é uma falta de tônus postural. Então, Uhum. o método pode melhorar o tônus, a postura, o planejamento motor, e aí a criança vai ficar mais atenta e vai melhorar lá na escola. Então, Olha só. é interessante o professor entender, porque ele Uhum. pode até encaminhar, entendeu? Pois Então, é. é nesse sentido. Então, assim, é nesse sentido que o método contribui para o autismo? Sim, então aí como que o método vai contribuir? Se ele vai melhorar, então, a parte corpo, né? Então, ele vai melhorar a parte corpo, regulando a criança, organizando a criança. Então, automaticamente vai diminuir o quê? Os comportamentos inadequados, vai diminuir estereotipias, vai diminuir comportamentos de birra, né? Então, vai melhorar a qualidade de sono, por exemplo. Tem muita criança que fica muito desregulada, não consegue dormir direito, vai melhorar o foco de atenção das crianças. Então, uma das coisas que melhora muito para as Uhum. crianças, pessoas que fazem o método, é melhorar o rendimento acadêmico, por exemplo, e melhorar Olha. a qualidade das outras terapias. Então, por exemplo, uma criança começa o método Padovan, faz fono com Fernanda. Então, você vai ver, Fernanda, que a criança começa a melhorar muito no seu atendimento. Nossa, ele começou a aprender mais rápido, ele está falando mais. Por quê? Agora ele consegue ficar mais atento ao que você está pedindo a ele, porque ele está mais organizado, o corpo, ele está dando conta mais do corpo dele, entendeu? Então, Uhum. os benefícios são esses. Então, a criança, ela consegue Deixa eu ser... te perguntar, com que Sim, idade que a criança pode iniciar o método? o método, ele é indicado para qualquer idade, desde bebê até mesmo prematuros, né? Já tem trabalhos, né? Artigos publicados com prematuros e tudo, até idade até idosos, né? No caso, eu só atendo crianças, infantos, juvenil até adolescentes, mas tem trabalho com idosos também, né? Alzheimer é muito bom porque trabalha muito. Como melhora essa questão do corpo, porque o corpo tem tudo a ver com a mente, né? Então, o corpo, Claro. ele organizando o corpo, você tem esse aprendizado, entendeu? Nossa, que massa. Ó, a Elisângela entrou, vi que a Cíntia tá aí, tem minhas mãezinhas, estão tudo, eu tô tudo com saudade dos meus meninos com essa pandemia, gente. Mandar beijo para minhas crianças aí. A gente Aí, fica com Carlinhos, saudade. Hum. você acha que deu, né, pra gente colocar bastante coisa Porque senão pro não dá tempo da Padovan, gente falar de tudo, né? Se alguém né? tiver Nós alguma também. dúvida, Uhum. Se alguém quiser perguntar, gente, coloca aí pra gente nos comentários que eu vou anotando aqui, tá bom? Então vamos lá, a gente quer saber agora sobre aba. O que é é, aba, né? Essa isso. sigla, o que ela significa, né? É. Vamos conhecer um pouquinho isso aí. Então, o ABA, né, pessoal, eu vou falar aqui sobre ABA, mas assim, eu já fiz curso de capacitação em ABA. Meu filho faz ABA desde 2 anos de idade, então assim, eu venho acompanhando, né, os profissionais que trabalham com ele, todos profissionais muito mega capacitados, todos pós-doutores. Há algum tempo ele já vem com uma equipe maravilhosa, né? Que inclusive tem um livro, eu deixei aqui para poder mostrar para vocês, que é a doutora Camila Graciela, que é maravilhosa da equipe SEI de Belo Horizonte, pós-doutora também. Assim, eu acho assim um método, né? A gente fala assim que é um método, mas não é um método. A aba é uma ciência, tá? É uma ciência realmente. A aba é cientificamente comprovada, não tem como a gente dizer que não é. Eu vou Uhum. falar aqui sobre as minhas perspectivas, né? Eu não quero deixar aqui para vocês, é isso, não, porque eu não sou, eu tenho curso né, de capacitação em aba, mas eu não sou analista do comportamento para dizer para vocês. Mas eu tenho curso e tenho experiência de muitos anos com o ABA, tá? Para Então, ser o ABA analista é uma formação inteira, tipo isso? Uma assim, certificação? como eu fiz curso de capacitação em aba, eu poderia, né, estar auxiliando, passando programas e tudo para as pessoas. Mas o que eu deixo claro, que é o que eu quero deixar para as pessoas, que o ideal é uma pessoa que faça realmente um curso de pós-graduação para ser capacitado em aba, e o ideal mesmo
é uma pessoa que seja um psicólogo. Por quê? O que é o ABA? O ABA é uma ciência que vai trabalhar o quê? Com comportamentos, né? Principalmente comportamentos, né, inadequados. Vai tentar trabalhar, retirar comportamentos inadequados através de quê? Colocando comportamentos Adequado. adequados. E para colocar comportamentos adequados, o que tem que fazer? Ensinar repertórios para as crianças. Então, o ABA faz isso, ensinar habilidades para a criança, ensinar repertórios para a criança. Então, o autista, muitas vezes, principalmente os autistas, né, graves, eles não sabem nada. Eles muitas vezes não sabem nem reconhecer quem é minha mãe, quem é meu pai. Não sabe. Assim, se você entregar para ele não sabe reconhecer, né? Um autista ainda leve, ainda sabe reconhecer. Então, o ABA, ele tem um programa, ele é um tratamento individualizado, né? Que o analista do comportamento ele vai fazer testes. Aí tem vários tipos de testes que se faz. Então, por exemplo, tem analista que pode escolher o VibMap, por exemplo, que é um teste que é de repertório verbal. Tem analista de comportamento que pode escolher o PEPR, que é um outro tipo de teste. E a partir dos testes, vai perceber o que aquela criança ela não sabe. O que ela sabe, o que ela está emergindo, o que ela não consegue fazer de nada. E aí vai montar um plano, um programa de intervenção para ele. O importante de dizer sobre o ABA também é que ele é um programa intensivo de tratamento. E para ele surtir efeito, como ele foi pesquisado, cientificamente comprovado, ele tem que ser intensivo, né? Tem que ser de 15 a 40 horas semanais. Porque se ele não for intensivo, ele não tem essa resposta, tá? Então, quais são esses programas, né, que o analista do comportamento passa? Então, ele vai ensinar aquela criança, por exemplo, contato visual, vai ensinar a criança a imitar, vai ensinar a criança a fazer pareamento, vai ensinar a criança a seguir comandos, vai ensinar a criança a reconhecer. Então, assim, vários tipos de programas ali, né, de acordo com a avaliação inicial. E só que, assim, por exemplo, você, Fernanda, você sabe, se é fono, você também ensina isso para as crianças, né? Então, uma fono ensina uma coisa, a outra ensina. Só que no ABA, ele faz aquele treino sistematizado. E uma diferença que tem no ABA é que o ABA ele trabalha com metas, com registros diários. Então, e tem um número de tentativas. Então, por exemplo, você vai ensinar para a criança um pareamento de cores. Então, você coloca ali as figuras para a criança e você vai mostrar para ela, vai falar com ela assim, coloca no igual. Vai pegar a figura vermelha e colocar na mesa o vermelho, o verde e o azul. E vai mandar ele colocar no igual. O ABA, ele trabalha com a tentativa sem erro. O que é tentativa sem erro? É a criança, o estimulador, ou o pai, ou o cuidador, pega na mão da criança e vai imediatamente colocar no vermelho junto com ela. Porque ela não vai errar. Então, já ensina o cérebro assim, você já acertou. E aí, o que vai acontecer? Dá o reforçador para essa criança. O que é o reforçador? O reforçador é algo muito prazeroso para aquela criança, para ela entender, eu fiz certo, eu ganhei alguma coisa legal. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Tô vendo que a Elisângela tá aqui. Eu vi que o Anderson entrou. Ai, que bacana. Nossa, eu vi que o Anderson a Diária entrou. E assim, nós estamos falando dos métodos voltados para o autismo. Mas ABA, por exemplo, trabalha comportamento. Então, eu atendo uma criança que tem TOD, eu atendo uma criança que tem TDAH, eu atendo uma criança que tem uma síndrome, né? Então, assim, ele atende também essa clientela toda. O ABA, ele é para trabalhar comportamento, vai fazer análise. Aí, por isso que eu te falei que o ideal é que a pessoa que aplique o ABA seja um analista do comportamento, principalmente um psicólogo. Por quê? Porque tem que fazer a análise funcional do comportamento. O que é a análise funcional do comportamento? O analista do comportamento, o psicólogo no caso, vai fazer a análise. O que é aquela análise funcional? O que aconteceu antes de acontecer aquele comportamento? Então, o analista ele vai analisar o que antecedeu aquele comportamento,
Ela birra, por exemplo, né? A pirraça. Teve O uma choro. Um choro. O que aconteceu antes desse comportamento? Qual foi a resposta? Qual foi a consequência? Entendeu? Então, o psicólogo que entende disso, ele vai saber fazer essa análise funcional. E muitos que não entendem, ele não vai saber. Então, assim, pode ser usado o ABA, né? Pode ser usado para qualquer criança, não é só para autismo. Só que essa ciência, ela vai ensinar esse repertório através de ensinar habilidades mesmo para essa criança, igual eu estava falando. E aí, o que acontece? Essa questão do reforço positivo, que fica aquela questão, quando é um ABA bem feito, com analistas bons, que sabem fazer e que respeitam também essa individualidade da criança, tudo acontece da melhor forma possível. E a criança aprende e tem resposta mesmo, né? Tanto é que é uma ciência e é inquestionável, dá resultado e ponto final, não tem jeito. Só que o que acontece? Como existem, né? A gente sabe que no Brasil existe de tudo, né? Tem pessoas que falam que fazem, não faz direito. E aí, verdade. o que acontece? Fica nessa questão e coloca qualquer reforçador, não faz do jeito que tem que ser feito, e aí a criança não tem resposta, fica mais desregulada ainda, não tem aquela resposta, não aprende, e aí é pior para aquela pessoa. Então, assim, é importante. Então, o ABA, quando é bem feito, aí eu vou falar assim, particularmente, as minhas impressões, né? Eu vejo assim, o ABA, ele tem as suas contribuições positivas, sim, porque, igual a gente está falando aqui, igual eu falei, ele não tem como errar. Se ele for feito do jeito que ele tem que ser feito, estimulação intensiva, do jeito que tem que ser feito, ele vai ter resposta, sim. Só que o ABA, ele realmente, como ele foi comprovado cientificamente, ele acaba deixando a criança condicionada. Aí, muitos falam assim, isso é um mito, não deixa condicionado. Mas o que acontece? Não é que deixa condicionada, é porque o autista, ele já tem comportamentos rígidos, ele já é rígido por si só. Então, se ele aprende daquele jeito, ele vai aprender daquele jeito e ele vai fazer só daquele jeito. Isso, não vai flexibilizar e a gente tem que ter flexibilidade na vida. Justamente, não é porque o ABA que causa isso, é porque o autista é rígido. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que generalizar esses comportamentos. E o que não acontece no ABA, muitas vezes, a maioria das vezes, não se generaliza comportamento. E eu falo isso de experiência própria, sabe? Meu filho mesmo, Cadu, ele aprendeu tudo. Essas habilidades todas, ele aprendeu tudo. Ele é ótimo, ele aprende. Só que ele é rígido, mas não é o ABA, ele. E aí, depois que eu fiz o DIR, que eu comecei muito a flexibilizar com ele, que eu comecei a usar, aí agora eu tô tentando fazer muito isso com ele, entendeu? Então, assim, é uma questão que a gente precisa entender, que a gente precisa, quem faz ABA, faça, mas tem que generalizar. Os pais têm que entender essa questão da generalização. E é por isso que hoje veio essa ideia de ABA naturalista. Porque o ABA naturalista é a generalização, que muitos não fazem, entendeu? O que é generalização? Generalização é o seguinte, por exemplo, tá trabalhando uma habilidade de esperar. Isso é uma habilidade que trabalha no ABA. Aí, o que acontece? É um treino. O menino fica lá na mesa, sentado, esperando 5 minutos. Aí depois passa a esperar 10 minutos. Aí fica lá esperando. Aí depois ele ganha o reforço e tal. Aí o que acontece? Simplesmente a mãe sai com ele e leva ele num consultório. E não deixa ele ficar esperando lá 10 minutos. Tem que esperar. Entendeu? Se ele tá aprendendo a esperar, ele tem que esperar. Olha, filho, esperar 5 minutos. Aí tem que ir falando com ele, ó, você vai esperar 10 minutos, ó, falta 4 minutos. E vai antecipando para ele. Agora falta 3 minutos, filho. Então, tem que ir generalizando. Olha a importância da família, a participação da família no processo, porque o que a criança vai aprender na terapia, ela precisa levar isso para a vida dela funcional em casa. Justamente. E quem vai aplicar isso em casa? O terapeuta não está lá.
né? Então, É, a importância do envolvimento mesmo da família, do pai, da mãe, da avó, da tia, de quem for, de quem né? for. Poder colaborar com isso, E com o outra tratamento, né? coisa, os pais precisam entender, tipo assim, o que meu filho está fazendo nessa terapia ABA? Me mostrem os programas, eu quero saber. Ah, ele está fazendo o programa de contato visual, então deixa eu brincar com ele aqui e exigir mais esse contato visual de uma forma mais natural. Ah, ele está fazendo o trem de imitação, então vou dançar com ele para ele me imitar, entendeu? Então, Aham. assim, tem que generalizar, tem que generalizar. É essa Deixa eu que fazer é. outra pergunta. E, tipo assim, Sim, para a escola também, o ABA, ele vai na escola, ele treina o professor, o comportamento é. lá também. Olha só, o Sim, professor também tendo que contribuir com uma família e com uma criança que está com um tratamento, sim. né, Agora, o ABA, específico. aí você falou uma coisa muito legal, que eu vou falar um dos, assim, minha impressão de novo pessoal, que eu sou meio que assim, é uma coisa que eu acho que o ABA também deveria mudar, sim. Por quê? O que acontece? Como analista de comportamento, eu vou responder a sua pergunta primeiro. O Uhum, ABA, ele sim, ele vai para a escola, né? Então, tem também as habilidades acadêmicas. Então, além uhum, das habilidades as habilidades que são passadas para casa, né? Essas uhum, habilidades que são os treinos que a criança precisa aprender, as habilidades básicas. O analista de comportamento passa as habilidades acadêmicas, visita a escola, passa para o professor, olha, nós vamos trabalhar isso, isso e isso, passa os registros para a escola. Então, por isso que o ABA, ele é tão interessante, porque ele realmente ele pega tudo. Ele uhum. pega tudo que a criança precisa, entendeu? Então, ele pega desde das habilidades básicas. E outra coisa que o ABA também faz, um ABA que é bem feito e estruturado, pega também atividades de vida diária. Escovar Uhum. dente, vestir roupa, comer, tudo, entendeu? Então é um programa completão, tudo, Uhum. entendeu? E ele Só também, a criança pode começar a partir de que idade? 1 ano e meio, 2? desde o diagnóstico já pode Diagnóstico já começar, pode começar. já E pode aí, deixa eu começar. fazer mais uma pergunta. Hum, Eu penso assim, se chega pra gente uma criança mais velha que eu falo assim, adolescente, após os sim, 10 anos, né? E que essa sim, criança ou tentou outras formas e não deu certo, ou essa criança não teve outras oportunidades de tratamento antes dessa idade, porque, sei lá, mora na sim, roça, ou porque não teve dinheiro mesmo, ou porque a sim, família estava morando com a tia e não tratou. sim, Esse modelo, o ABA, ele consegue contribuir mais se eu pego uma criança mais velha ou se eu pego uma criança mais grave. Eu sim. penso que ele contribui mais Contribui, contribui. O eficazmente. ABA, ele vai contribuir em qualquer idade. É lógico, Fernanda, você sabe, a gente sabe que quanto mais velho, qualquer tipo de intervenção vai ser mais difícil, né? Por Sim. causa, né, por conta da plasticidade cerebral, por conta dos comportamentos que a criança já tem adquiridos, que vão ser mais difíceis de Uhum, retirar, né? Então, é uhum, lógico que vai ser mais difícil. Então, vai precisar muito mais da, uhum, da família nesse processo, uhum, mas é possível. Outra coisa, talvez a gente não vai conseguir, tipo assim, ir lá o que a gente ia querer com a criancinha de 2, 3 anos, né? O que a gente ia uhum, avançar com a criança de 2, 3 anos. Mas a gente consegue sim muitas coisas. uhum. Teve um menino, dar um depoimento rápido, um menino que aconteceu isso que você estava falando. Aham. Ele vinha de uma terapia assim que ele já tinha passado por várias coisas, ele muito desregulado, ele não sabia nada, não falava. E aí a mãe estava na pós junto comigo e eu peguei e falei assim, seu filho muito, ela estava desesperada já. Ela veio aqui para minha cidade, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te indicar uma amiga minha para fazer, eu indiquei para fazer o ABA e eu fiz o método Padovan nele. Fiz uma Aham. semana e na época, na cidade dela, não tinha quem fizesse o Padovan. Eu ensinei ela a fazer alguns exercícios e a minha colega fez a intervenção ABA com ele. Esse menino já era mais velho e ele melhorou. Então, assim, ele não melhorou igual deveria melhorar com 2 anos, mas ele melhorou muito, entendeu?
Então, Uhum. por quê? Porque ele deu essa organizada no corpo e fez a intervenção. A família super engajada, fez o ABA, ele começou a apontar, ele começou a falar algumas coisinhas, entendeu? Uhum. Poucas coisas, mas começou. Então, assim, eu acho que isso tudo depende muito da inserção da família e da terapia correta, né? Então, assim, e principalmente para comportamentos inadequados, é igual eu tô te falando, o ABA é uma terapia que vai trabalhar com uma ciência, né, que vai trabalhar com comportamentos. Então, Uhum. comportamentos disfuncionais, né, é muito interessante entrar com análise de comportamento. Agora, o que eu queria falar para você, que eu acho que às vezes peca numa terapia, numa análise de comportamento, é porque, assim, geralmente, olha para você ver, eu te falei que ele abarca tudo, né? Abarca a Aham. família, abarca a escola, atividade da Ó. vida diária. E ele, Uhum. ele trabalha com tudo mesmo, ó. Ele trabalha com treino de imitação, trabalha linguagem, Fernanda, trabalha linguagem expressiva, trabalha linguagem receptiva. Então, o que eu sempre achei, assim, do ABA é que é como se fosse todos os profissionais em uma terapia que só o psicólogo gerencia. E eu Uhum. vejo que muitas vezes precisaria, por exemplo, ter esse olhar da equipe dentro do ABA, entendeu? Então, assim, igual, por exemplo, essa profissional que eu falei aqui, do livro de ensino de habilidades, o que eu Uhum. gosto muito da equipe dela é que lá tem TO, tem fono, entendeu? Então, Uhum. todos os profissionais contribuem. Agora, tem análise de comportamento que ele acha assim, não, só eu não preciso da contribuição do fono, do TO, do físio, porque Uhum. é uma equipe, não tem jeito. A criança, ela precisa, por exemplo, você vai trabalhar imitação, você vai Uhum. trabalhar corpo, você precisa do físio ali para contribuir. Você vai Uhum. trabalhar AVDs, você precisa do TO, não tem como. Você vai trabalhar linguagem expressiva, imitação oral, precisa do fono, entendeu? Ó. Então é É isso, assim. Assim, são muito minhas impressões que bacana. eu acho que, né, assim, é lógico que tem muitas equipes aí que trabalham dessa forma, né? Uhum. Mas tem algumas que não. E aí, assim, eu tô deixando essa contribuição aí para os pais ficarem bem atentos, né? Tipo, ai, essa hora que o profissional falar assim, não, só eu, só precisa eu. E tipo Tem que assim, os ver. pais também é legal os pais conhecerem, né, vários modelos, até para ele ver se ele se identifica enquanto família, porque Isso. ele vai ter que dar continuidade naquilo em casa. E aí eu É, boto ele numa intervenção aba, sendo que eu não tenho paciência para treinar ele na hora da sala de espera do médico, é. né? Então, assim, a importância dos pais também, né? Eu vejo muitas mães, né? O quanto que foram fazer faculdade, às vezes não tinha uma faculdade, foram fazer faculdade por conta do filho para conhecer. Você fez milhões de cursos, né? Depois do Cadu. Então, assim, até para assim, para a família se identificar mesmo e ver de que forma que vai, né? Ó, Que ela quer o filho, né? eu Trabalhado, falo, né? Fernanda, você falou isso, você chegou num ponto-chave, porque assim, métodos e modelos tem vários, igual você falou, igual eu tô falando aqui do ABA, ele é cientificamente comprovado, mas só que tem famílias que não vão se adaptar. Então, Uhum, assim, a gente que é profissional, a gente vai oferecer mãe, pai, tem esse método, mas esse é assim, esse é assim, esse é assim. A mãe vai escolher, a gente tem que respeitar a individualidade da família. Eu falo sempre isso, a família que tem que escolher. Não é a gente impor, não. A gente vai falar a verdade para a família. Olha, esse método é assim, ele é cientificamente, esse método é assim, esse método é assim e tal. E a família que vai. Hoje tem várias outras coisas para a família pesquisar, entender. Não, eu não quero isso para meu filho. Pronto, gente. É a família que vai decidir, né? A gente tem exatamente. que. Igual você falou, tem pais que não aceitam, por exemplo, eu não quero que meu filho ele vai fazer essa terapia, porque o hábito ele é repetitivo, repetição, repetição, repetição. Não quero, tudo bem, Uhum, não quero, entendeu? A gente tem que uhum, respeitar, né? uhum. Mas, assim, é uma ciência, a gente tem que falar a verdade ali e deixar o caminho e o pai que vai estar decidindo aí sobre Exatamente. como Quando ele seguir. chega na clínica para a gente também, nós que somos terapeutas, colocar de que forma que a gente aborda, né? O que a gente tem mais experiência para estar trabalhando. Então, Sim, os profissionais também sejam claros com os pais, que expliquem aos pais as formas que existem, né? As possibilidades. Se eu quero justamente. o time que o Centro Lira, às vezes, a gente usa mais, mas
eu encaminho para um colega da terapia ABA, né? E assim, outro Padovan, que tem o Padovan. Então, a gente né, Isso! caminhando para o outro de acordo com o que aquela família espera e deseja para o filho. Com Bom, nós temos certeza. aqui 20 minutinhos, menos de 20 minutos. Vamos falar um pouquinho do DIR agora, né? Para a Vamos gente falar, poder né? caminhar para o nosso final aqui. Fala para a gente, então, Rapidamente. o que é o modelo DIR Floor Time, né? E de que forma que ele vai contribuir também, se essa clientela, né? Se é só para autista que funciona. Coloca Tá, para a então, gente aí. Oi, é, Renata. Renata entrou. ó, o modelo DIR Floor Time, né, é um modelo, primeiramente, deve ser falado, é cientificamente comprovado também. E Nossa, o pessoal fala muito que não é, né? sim, tem um estudo, tá com mais de 200 crianças que o Dr. Greenspan fez, junto com a Serena, com 200 crianças autistas, tá? Que comprova a eficácia do método, do modelo, né? Além de vários outros estudos, tem no site do ICDL, todo mundo pode entrar, além de outros, né? Da Profecto e tudo, que comprova isso, tá? E quem quiser também pode me chamar depois, que eu mando o estudo direitinho. Então, é um modelo cientificamente comprovado, sim. E é um modelo, gente, intensivo também, assim como o ABA. O que acontece é que o povo divide DIR de floor time. Floor Uhum. time é uma sigla né, ao pé da letra significa tempo de chão. Quer brincar com a criança no chão. Isso aí qualquer pai faz, brinca e tal, né? Então a gente vai brincar de uma forma afetuosa, carinhosa. Isso aí os pais fazem. Mas, seguindo uma ciência também, que é o DIR, é diferente. Porque o D significa níveis de desenvolvimento, onde a gente tem uma escada do desenvolvimento, que é bem ampla, que a gente tem que seguir essa escada do desenvolvimento. O I significa diferenças individuais. O que são diferenças individuais? Cada criança, cada pessoa é única e diferente. Só que não é porque só eu sou diferente, Fernanda. Todo mundo é diferente. Só que é como que é o perfil individual dessa pessoa. Se ela tem um perfil, como que ela responde às sensações, que tem tudo a ver com a questão sensorial. Se ela é mais hiperresponsiva, se ela é hiporresponsiva, se ela busca sensações. Mas não é só isso, é a questão interoceptiva dela também. E tem uma outra série de fatores que a gente precisa avaliar também, como o planejamento motor, e como que essa questão motor impacta no D, que é no desenvolvimento dessa criança. E o R é de relacionamento. Então, como que essa criança, essa pessoa se relaciona com o pai, relaciona com o colega, relaciona na escola. E o DIR trabalha muito na escola. Nos Estados Unidos tem escolas que seguem só o modelo DIR. Então, assim, ele é até um modelo, tipo, tem um E modelo aqui no Brasil a gente teve construtivista. também. Hã? Aqui no Brasil a gente teve também, aqui pertinho da gente, em Itaperu, numa Sim, pois escola. é. Tem modelo, igual o modelo construtivista, a gente tem o modelo DIR, né? Então, lá nos Estados Unidos tem a Rebecca School, que é uma escola, assim, perfeita, que ela trabalha dentro do modelo. Então, assim, quando a gente faz o floor time, que é a brincadeira, seguindo os níveis do desenvolvimento, o I e o R, o DIR, aí sim a gente está praticando o modelo DIR Floor Time, a ciência. E ele deve ser intensivo, assim como o ABA, tem que ter 15 a 40 horas semanais. E ele vai dividir também em atividades semi-estruturadas e atividades mais livres. Então, dessas atividades semi-estruturadas, por exemplo, tem atividades que a gente tem que colocar mais estrutura para a criança. Então, a gente não precisa... Muita gente, Fernanda, acha que o floor time é assim, livre. Deixa a criança fazer o que quiser. Não é assim. Tem atividades estruturadas, hoje a gente tem que planejar mesmo. O que essa criança precisa? Ela precisa imitar, então nós vamos planejar alguma atividade para ela imitar. Essa criança precisa fazer um planejamento motor, então a gente vai fazer alguma estrutura ali para ela fazer aquele determinado planejamento motor. Então, é um modelo assim, riquíssimo, que trabalha
de uma forma global também, trabalha o sensório motor, trabalha a linguagem, trabalha a parte psicológica, porque a gente vai subindo na escada do desenvolvimento. Então, ao mesmo tempo que a gente está regulando a criança ali, trabalhando a parte sensório-motora, a gente está preocupado se a criança está subindo para círculos de comunicação, linguagem expressiva, linguagem receptiva. Daqui a pouco a gente está pensando se a criança está resolvendo problema, se a criança tem, né, planejamento motor. Daqui a pouco a gente está pensando se a criança tem a capacidade de simbolizar, de abstrair, como que ela vai conseguir fazer isso e como que a gente pode dar o suporte necessário para essa criança fazer isso. Então, tem muita gente que faz pela criança, né? Hoje em dia a gente tem muito isso. Tipo, a criança nem pensou, você já está dando a resposta para a criança. E nós, na terapia do DIR, a gente precisa dar o suporte. Que tipo de suporte é esse? Pode ser um suporte sensório-motor, pode ser um suporte afetivo, pode ser um suporte gestual, pode ser um suporte verbal. Então, a gente precisa saber que tipo de suporte que essa criança precisa. Então, por exemplo, e isso a gente precisa conhecer o perfil individual da criança. Então, por exemplo, a criança ela é hipersensitiva. Então, ela incomoda muito com barulho. Então, de repente, eu vou dar um suporte para ela auditivo, eu vou falar com muito, né, muito alto para ela, não posso. Eu tenho que falar mais baixo, né? Então, uma criança que ela é hiper pro visual, ela não tem muito processamento visual muito legal. Aí eu vou ficar correndo atrás da criança na sala? Não posso fazer isso. Então, eu tenho que ancorar meu corpo, deixar meu corpo mais paradinho, esperar a criança vir até mim, fazer com que ela venha através dos meus gestos mais curtos. Então, tudo isso tem que ser muito pensado, analisado através de uma avaliação, através de um planejamento que a gente faz através para essa criança. Então, a gente vai estar aqui pegando tanto né, estruturas do D, do I e do R. E o floor time é a mágica ali, porque a gente vai usar, né, a brincadeira de uma forma afetiva, de uma forma emocionalmente afetiva para conquistar essa criança. Que é através assim, de chamar essa criança para a gente, que é afetar, a gente usa muito essa a palavrinha affect no DIR, que é afetar a criança através de nossas expressões faciais, através do nosso gesto, através dos nossos olhares, através da nossa tonalidade de voz, chamando a criança para esse contato visual afetivo. Porque uma das coisas que a gente vê muito, né, Fernanda, é assim: fulaninho, olha para mim. Fulaninho, olha para mim. Ou então, pega o negócio, olha aqui para mim, ó, olha aqui. Então, assim, não estou falando que isso é errado, pessoal. Muitas vezes é um recurso e a gente tem que usar, né? Mas a gente também tem que tentar trazer o olhar dessa criança, dessa pessoa com autismo, para ela querer olhar para a gente. Porque quando ela quer olhar para a gente, aí sim a gente consegue atingir o sistema límbico. Assim, e aí, pelo emocional, ela vai querer olhar para a gente mesmo. Então, é muito interessante, né? Então, o DIR, o que fica mais importante, porque não dá para a gente falar agora, pelo pouco tempo, falar de todos os níveis de desenvolvimento, falar, né, de tudo. Mas o mais importante é falar que existem esses níveis de desenvolvimento, que é cientificamente comprovado, e que a gente usa, né, toda essa parte aí de estrutura, sim, e de uma forma intensiva, tá? Infelizmente, essa estrutura que você fala, tipo atividade de mesa, com atividades estruturadas, também, um pareamento, atividade de mesa, atividade de mesa, atividades de estrutura. Com a visual, né, as imagens, né? Se preciso, imagens, ou mesmo estrutura para planejamento motor, tipo psicomotricidade também. Atividades estruturadas para noção visoespacial, por exemplo, se a gente precisa que essa criança faça alguma coisa visoespacial. Então, a gente divide o planejamento, a gente faz, né? A gente tem a avaliação, lembra que eu falei lá no ABA? Que tem as avaliações que são feitas. Tem uma avaliação específica pro DIR, que é o FES, tá? Inclusive, esse estudo que eu falei aí do Dr. Greenspan, ele usou o FES, né? Que é a análise funcional do desenvolvimento das crianças. E a gente vai avaliar todo o desenvolvimento infantil mesmo, como que tá
a questão motora, a questão da linguagem expressiva, a linguagem Essas receptiva. avaliações específicas, tanto do ABA quanto do DIR, é só quem tem o curso de certificação? Não, essa do DIR, sim, a gente faz, né? E tem ele o curso separado também. Por exemplo, tem o curso só do FES, né? Aí Se eu quiser, por exemplo, se eu quiser fazer, eu posso. Pode, aí só que aí tem pelo Instituto, pelo ICDL, né? Só que aí o FES só tem disponível em inglês, né? Aí, mas tem. Mas eu acredito que pode, né? Eu posso, porque eu tenho a formação. Agora, eu não sei se as pessoas que não têm a formação podem. Eu não sei dizer isso, assim. Mas tem o curso lá. O DIR, ele é um modelo desenvolvimentista, então ele serve para uma criança típica, né? Tem escolas, como você falou, tem escolas, né, regulares que utilizam. Então ele serve para qualquer criança. Não é só criança que tem algum transtorno. Sim, o Dr. Greenspan, ele e a Serena é psicóloga, o Dr. Greenspan é psiquiatra, e ele trabalhava, né? Ele já faleceu, a Serena ainda é viva. Ele trabalhou com desenvolvimento infantil e depois de anos de estudo sobre desenvolvimento infantil que ele criou essa metodologia. Na verdade... Ô, Carlinhos, só um pouquinho. A sua imagem tá super embaçada. Tá? Tá. Melhorou? Não voltou ainda não. Não? Nós estamos aqui com 5 minutinhos finais. A gente está terminando também, mas está bem embaçado. É só para você saber que você vai ver depois. Tá embaçadinho, deve ser a internet. Mas estava bom e ficou embaçada? Parece que tipo, foi piorando. Mas eu não fiz nada. Mas vamos terminar, que senão a gente perde o finalzinho, que a gente tem 4 minutos para terminar. Tá. Conclui aí o que você estava falando. Fala da diferença dos dois modelos, do ABA e do Floor Time, assim, para o pessoal entender em geral, em linhas gerais. É que o modelo DIR Floor Time, ele é desenvolvimentista, e o modelo ABA, ele é, né, comportamental. Ele trabalha em cima de comportamentos disfuncionais. São linhas completamente diferentes. Sim, e o modelo DIR, ele vai trabalhar em cima do desenvolvimento e nas capacidades socioemocionais. Então, ele trabalha mais na questão emocional da criança, né? Então, ele vai trabalhar sempre na questão, assim, é como se fosse, assim, quem já ouviu falar de disciplina positiva, né? Então, vai trabalhar muito a questão socioemocional da criança. Entendeu? Então, mais uma pergunta. O Padovan, você falou que vai desde bebê até o vovozinho lá com Alzheimer. Sim. Né? Sim. ABA, também ele abrange criança, adolescente e adulto. Sim. Né? Com transtornos de comportamento. O DIR Floor Time, qual é essa faixa etária que ele atende melhor também? Coloca pra gente. A faixa etária melhor, assim, é porque tem os níveis do desenvolvimento. A gente aqui no Brasil utiliza muito para essas crianças menores, mas ele é utilizado até para maiores também, que a gente trabalha com área cinzenta, tá? Então, por exemplo, essa escola lá dos Estados Unidos trabalha com até 21 anos, com adultos. Então, assim... trabalha com outros níveis mais altos do desenvolvimento também. Não são só níveis mais baixos, não. Então, a gente está aqui, a gente costuma trabalhar com mais crianças pequenas, né, só com níveis mais baixos, mas o DIR trabalha com níveis mais altos do desenvolvimento também. Tá? Muito legal. Então, a gente tem 2 minutos para a gente concluir aqui. Eu acho que a gente, né... Acho que foi maravilhoso. Olha, gente, eu aprendi demais aqui hoje. Eu anotei um monte de coisa aqui na minha... Peguei minha folhinha, minha canetinha e tô aqui anotando. Aprendi muito com você. A Carlinha é muito experiente. Obrigada, espero que a gente possa ajudar mesmo outras pessoas com todos esses esclarecimentos. Acho que foi maravilhoso assim, a sua participação aqui. Nós vamos combinar outros momentos aí que eu tenho certeza que o pessoal vai procurar. Aqui na nossa participação, nós tivemos um número pequeno de pessoas, né? Mas eu vou deixar salva essa live lá para que as pessoas possam realmente aproveitar as informações, né? Sim, a gente está aqui para contribuir. Só queria deixar aqui para vocês, quem quiser conhecer um pouquinho do Centro Lira,
Nós temos o site para vocês conhecerem todo o espaço, a estrutura, www.centrolira.com.br. Lá nós temos, né, fotos de tudo. 25 segundos, né? E a Carline também, coloca aí seu contato para o pessoal, para a gente combinar uma próxima. @Carline Nogueira no Instagram, né? Eu estou fazendo uma divulgação muito importante da parte sensório-motora no autismo. E podem contar comigo lá, tá, gente? É isso aí. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. 10 segundos para a gente